Essa é a sua rádio. F7 Live. Ligada em você. A partir de agora na sua F7, conheça um pouco mais. Em Romanos 12, 19, está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, é mais um texto que está copiando o chamado Antigo Testamento para dizer que Yahu se vinga. Mas é uma falsa impressão. Vamos ver, as pessoas, é bom que peguem a Bíblia para, né? Vamos ver o que a mesma Bíblia que diz isso, ela diz quem é o vingador. Ela diz quem é o vingador. Então, olha só. Repito, Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é vingança. Ora, nós já tínhamos só nesse texto, só analisando só esse texto, nós já tínhamos que uma luz vermelha se acender na nossa cabeça. Como é que ele vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é vingança? Como é que ele vai nos proibir de nos vingarmos e vai dizer que dele é a vingança, que ele se vinga? Se ele nos chama o tempo todo para sermos imitadores dele. Só o texto em si já nos deveria mostrar que tem algo de estranho, tem algo de errado nisso. Ainda que eu só tivesse esse único texto na Bíblia. Mas vamos pegar o que mais a Bíblia tem sobre a vingança. Alguém lê para nós o Salmo 8:2. É bom que várias pessoas leiam para nós termos tempo. É só por isso. Salmo 8:2. Da boca dos pequeninos, é meu salmo preferido, da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então ele diz que o inimigo é o vingador. Então a Bíblia está dizendo para nós quem é o vingador. Ela diz que é o adversário, é o inimigo. Então o adversário é inimigo e é o vingador. Então como é que o nosso Pai pode se vingar? Mas vamos caminhar mais. Alguém lê Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Veja, no próprio Pentateuco, na própria lei, proíbe o homem de se vingar e de se irar. E como é que ele se... Então, veja, como pode? E manda ser imitador dele. Estão entendendo? A lei como um todo, ela diz isso. É que nós nos acostumamos a viver a vida de textos isolados. Pregadores pegam um texto isolado, faz uma pregação linda. Passa uns meses, ele pega outro texto que aparentemente diz o oposto daquele, faz outra pregação linda. E fica assim a vida toda sem pegar e juntar e ver a harmonia que necessariamente tem que ter naquilo tudo. E aí escrevem livros, e aí fazem pregações, e aí ensinam na escola dominical, e criou-se ao longo dos séculos um povo analfabeto, que sabe recitar versículos, que sabe ler livros, que sabe falar, mas que tem uma confusão de Bíblias brigando uma com a outra na sua cabeça. Alguém lê Números 35, ainda dentro do Pentateuco. Eu gosto de pegar o Pentateuco, que é a lei. Alguém lê Números 35, versículo 12. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue. Refúgio do vingador do sangue. E aí nós temos, esse texto ele vai longo, vai até o final. Vai nos mostrar. Veja só, o que eram as cidades de refúgio aonde o vingador do sangue não podia entrar? Vamos lembrar, os levitas,
a tribo dos sacerdotes, né, os descendentes de Levi, eles não tiveram herança com as demais tribos. Então, a eles foram dadas porções de terras no meio de todas as demais demarcações das demais tribos. E nessas terras, nessas porções de terras diferentes, cada tribo recebeu uma faixa contínua de terra. De tanta tua. Os levitas não, os sacerdotes, eles não tiveram terras. Mas, em porções das terras de todos os demais que receberam terras, eles tinham porções de terra, que ali eram deles. Ali eles administravam. E eles foram orientados ali a criar as chamadas cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Era onde alguém que fosse perseguido pelo vingador, para o vingador querendo matá-lo, se ele conseguisse alcançar uma dessas cidades de refúgio, ali ele chegava, era administrada pelos levitas, o levita estudava a situação dele, e se o levita aceitasse e deixasse ele entrar, ali o vingador não poderia entrar. O vingador era proibido de entrar lá. Mesmo nos casos em que o vingador tinha autorização na própria lei de Deus para se vingar. A lei dizia que aquele que matasse seria morto. É a questão do dente por dente, olho por olho. Que nos foi ensinado isso, a leitura que nós fomos ensinados a fazer disso seria uma leitura de vingança. Não é uma leitura de vingança. É ao contrário, é uma leitura de amor. Porque antes da lei ser dada nesse termo, como é que a coisa acontecia? A matava B. A família de B ia e matava alguém da família de A. Aí, alguém da família de A matava alguém da família de B. E ficava assim a vida toda, igual aquela família de Exu, lá em Pernambuco, que ficou décadas, um matando o outro e não acabava nunca. Então, o que a lei queria? Peraí. Já que eu não consigo impedir o homem de matar, porque o homem é mau e tem um coração mau, então eu vou limitar a uma vida por uma vida. Então, se A matou B, alguém de B pode matar A, mas acabou. Então, a leitura de dente por dente, olho por olho, não é uma autorização a se vingar, a fazer o mal. É uma limitação ao mal, é o contrário. Nos foi ensinado a fazer uma leitura de autorização da vingança, de autorização do mal, quando o sentido é exatamente o oposto disso. Muito que bem. Então, por isso criou-se as cidades de refúgio. Pois é. E o homem usava a lei de Deus. Olha aqui, ó, a lei da autorização. Dente por dente, olho por olho. Matou o parente, eu vou matar ele. Aí ia lá e matava. E dizia que estava cumprindo a lei. E estava. Aparentemente na letra da lei, mas o sentido da lei, que a lei não foi dada, não foi essa. Daí a questão que eu vim para cumprir, não para revogar. Nem o tio da lei cai, mas eu, porém, vos digo, aquele que lhe ferir a face, ofereça outra. Ou seja, a intenção da lei não é aquele que te der um tapa na cara, você dá outro. Você até pode dar outro se você quiser ser o vingador e se vingar, mas você vai responder pelas consequências disso. Agora, se você der a outra face, aí você entrou no coração do Pai. É isso, sim. Por isso que ele, depois de dizer que veio para cumprir e não para revogar, ele começa: disseram-vos os antigos a lei, eu, porém, vos digo. E vai dando o entendimento que a lei teve o tempo todo. Era o caso aqui, as cidades de refúgio. Então a lei dava autorização para o vingador do sangue matar um familiar, ou aquele que pegou e matou um familiar seu. Mas se esse que matou chegasse a uma cidade de refúgio, conseguisse chegar ali, e o levita responsável botasse ele para dentro, o outro não podia entrar lá para matá-lo.
Então, sempre mostrando que sempre no meio da lei, qual era a finalidade da lei e as cidades de refúgio. Por isso é que o nosso Salvador sempre foi a nossa cidade de refúgio. É isso. Por isso que ele vai dizer que ele esteve em toda a lei, mas trabalhando o coração do homem naquilo que o coração do homem permitia. Então, mais uma vez, a palavra está nos mostrando quem é o vingador. O vingador é o mal, é Satanás, que ia ali, mas quando ele se defrontava com uma cidade de refúgio, ali ele não entrava. A Bíblia num todo, eu estou mostrando no Pentateuco. Romanos 4,15 vai nos dizer, a lei opera a ira. Ou seja, a lei é operada pela ira. A ira só opera na letra da lei. Entendeu? A cidade de refúgio é como se fosse um consulado? Mais ou menos, mas é isso. É como se fosse um consulado. É mais ou menos isso. No consulado, né? O cara é português. Está no Brasil, matou alguém. Pum, a polícia corre atrás dele. Ele entra no consulado português. Entrou no consulado português, a polícia não entra lá. Agora, quem vai resolver com ele são as autoridades portuguesas. Se ele for português, vão olhar. Você é português? Vão examinar. Se ele for português, o consulado abraça ele e vai julgá-lo. Mas não deixa que a autoridade brasileira ponha as mãos nele. É assim. Eram cidades, mais ou menos cidades. Isso tem alguma conotação também, se alguém tocasse na arca, não tinha isso, né? No altar? Foi até, não, no altar. Até que Joabe... Isso. Quando Salomão manda matá-lo, ele corre, entra no templo e segura nos chifres. Aham. O que tem? Sim, a arca, o que simbolizava a arca? A presença do Pai. Então ele fugiu para se agarrar com o Pai. O que significava para eles era isso. Ninguém até então nunca tinha ousado a buscar alguém que se agarrasse com a arca. Ninguém nunca tinha feito isso. Pela primeira vez, Salomão faz. E Salomão faz, por que Salomão faz isso? Porque no leito de morte, quando Davi o escolhe para sucedê-lo, Davi fala para ele, olha, você vai ter que matar os seus irmãos, senão você não vai reinar. O Davi já tinha dito para ele que tinha recebido instruções do pai e estava repassando essas instruções para ele. Então ele já tinha aquelas instruções dadas por Davi. Só que ele resolveu dar uma chance ao irmão. Mas quando o irmão... Não. Aí o que o irmão fez? O irmão vai e fala com a mãe de Salomão, Betseba, fala para ela, vai lá e fala com seu filho, se com tantas mulheres que ele tem, se ele não pode me dar a... Como era o nome dela? Isso. Se ele não pode me dar ela, que ela tinha sido concubina de Davi. E cada rei que chegava, ele herdava as mulheres e as concubinas do rei posto. Então, Salomão herdou as mulheres e as concubinas do pai dele, Davi. Essa era uma. Era concubina do pai, mas era virgem. Porque foi dada para Davi já no leito de morte, para esquentar Davi. Então, aí Joabe vai e pede para Betseba, que era a mãe de Salomão, vai lá e pede para o teu filho, se ele não pode me dar aquela mulher para mim. Betseba não entendeu a malícia, o alcance do que estava por trás do pedido de Joabe. Ou Adonias, sei lá. A senhora falou Joabe, é verdade. Joabe estava dando apoio a ele. Era o general que estava... Adonias, exatamente. A senhora falou, eu embarquei nisso. Aí, Betseba não vê a maldade, o alcance do que estava num pedido simples de Adonias. Aparentemente, por quê? Porque a lei dizia que quem herdasse as mulheres do rei, era rei.
Tá bacana em cima do irmão. É complicado. Então, embora um pedido simples de ficar com uma mulher de Davi, que ele tinha entrado numa luta com o irmão para ser rei no lugar do irmão. E ele tinha os fundamentos dele, tanto que Adonias, o sacerdote, apoiaram ele. Apoiaram ele por quê? Porque ele era mais velho do que Salomão. Salomão era o mais novo. Ele era o quarto. Ele era o quarto. Os outros 3 mais velhos do que ele já eram mortos. Ele era o quarto. Então, ele era o filho mais velho vivo de Salomão. Como o filho mais velho vivo de Salomão, pela lei, o trono era dele realmente, de Adonias. Mas só que Yahu tinha falado para Davi que quem iria sucedê-lo seria Salomão. Então, Adonias vai e faz isso. Quando Betseba chega para Salomão e fala: meu filho, não dá para dar aquela mulher para o seu irmão Adonias, Salomão na mesma hora entende o que aquilo, fica irado, dá soco na mesa e fala para a mãe: mãe, o que mais que você quer? Que eu dê o meu trono para ele? É isso que você está querendo? Salomão na mesma hora fala para ela: você está querendo que eu dê o meu trono para ele? É isso que você está querendo? Então agora ele vai morrer. E mandou matar ele. Então tem isso. Bom, a questão é da vingança, é isso, é o nosso tema. Então nós estamos vendo como que a Bíblia nos mostra também que a vingança, o nome do vingador é Satanás também. Então por que Yahu diz: minha é a vingança? Quando ele diz minha é a vingança, exatamente. Toda vez que alguém faz o que não deve, transgride a lei, há uma permissão automática para o vingador, para Satanás, se andar com aquela pessoa. Exatamente. É nesse sentido que ele diz: minha é a vingança. E ele diz mais, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. Ou seja, se você não se vingar, se você perdoar no seu coração, aquele outro ou vai se consertar do erro dele e também pedir perdão, e aí nada acontece a ele, porque se ele não se consertar, dá lugar à ira. A ira vai tratar com ele. A ira é Satanás, vai tratar com ele. Aí o texto continua e diz: minha é a vingança. Minha vingança quer dizer, deixe nas minhas mãos a vingança. É isso que está dizendo. E não que Yahu vai se vingar. Satanás foi criado para isso. Provérbios 16, 4. Yahu fez todas as coisas, cada qual para o seu fim, inclusive o ímpio, em outras traduções vem o mal, para os seus determinados fins. Alguém tem que fazer esse chamado de serviço sujo. E Yahu não vai fazer. Aos filhos de Yahu não cabe fazer. Mas alguém tem que fazer. Quem faz? O vingador, a ira, o sujo. Entendeu como é que a coisa funciona? É nesse sentido que minha é a ira. Agora vamos terminar esse pedacinho. Você viu que já demonstramos com diversos textos bíblicos quem é o vingador, de quem é a vingança. Embora a Bíblia diga minha é a vingança. Nós temos que entender isso. Mas vamos terminar com 2 textos. Só uma que está lendo, mas então vamos prestar atenção na leitura que ela vai fazer. Pastora, lê para nós Lucas 4, 18 e 19. Antônio Bispo, então você depois lê para nós Isaías 61, 1 e 2, que é o mesmo texto. É o mesmo texto que foi dado para Yahushua ler. Isaías 61, versículos 1 e 2. 1 e 2. Então você lê primeiro, Antônio Bispo, depois a pastora Mirze nos lê o versículo que foi dado rolo para ele ler. Primeiro diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação
aos cativos, pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança aparece aqui. E pôr a consolar Até o final do versículo 2. que chora. Tá bom. Agora a pastora Mirce vai ler o mesmo texto e ver se vocês veem se tem diferença. Lê Lucas 4, 18. O Espírito de Yahu está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável de Yahu. Tendo fechado o livro, aqui deveria ser assim, né? Pois é. Apregoar Qual é a o ano da diferença? vingança, né? Ele leu o mesmo texto. Foi entregue para ele o livro de Isaías para ele ler. Você viu qual é a diferença entre os dois textos? O dia da vingança não aparece. Ali ele não lê o dia da vingança. As pessoas não se apercebem disso. É verdade. Ele pulou o dia da vingança. E por causa disso o texto logo abaixo diz que pegam pedras para atacar nele. Entendeu? Porque ele omitiu da leitura de Isaías 61, 2, o dia da vingança. Esse pedaço onde diz que me ungiu para proclamar o dia da vingança, ele pula, ele não lê. Mas como pode? Ele não veio cumprir, não tira nem um tio, não tira nada da lei. Por que que ele omitiu? Por que que ele pulou esse pedaço? Fechou o livro ali e não falou nada. Fechou e omitiu o dia da vingança. Ele diz, e hoje se cumpriu esse texto. Ou seja, ele está dizendo, eu sou quem cumpre isso, mas o dia da vingança não. Não é O dia da vingança não é comigo, não. comigo, não é com outro. Exatamente. É isso que ele quis mostrar. Esse é forte. Entendeu? Por isso é que ele pula esse pedaço. Ele diz, isso está na lei. Com isso ele quis dizer, isso está na lei. Isto realmente ocorre, mas não pelas minhas mãos. Pelas minhas mãos esse pedaço não se cumpre, não. Esse pedaço não se cumpre pelas minhas mãos. E como ele vai dizer em seguida que nele estava se cumprindo aquilo, esse pedaço ele não poderia falar. Então ele pulou. Simples assim. Ok? Beleza? Então nós vemos que essa questão de vingança não é do nosso Pai e não é nós que devemos ser imitadores dele. Mas quem não confrontar a Bíblia, quem não ler a Bíblia desta forma, confrontando e buscando entendimento, vai passar a vida, conforme há séculos vem acontecendo com os nossos teólogos, dizendo, não, nosso Deus se vinga assim. Ele é justiça, mas ele é um fogo consumidor. E ele tem que... Mas, olha só... Ele é justiça, mas é um fogo consumidor. Mas é como se o que vem depois contradissesse o que disse antes. Então, quer dizer, a justiça dele é o oposto de ser um fogo consumidor. Ele é amor. Não, é assim que dizem. Ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Não, ele não é amor, mas também é um fogo consumidor, não. O fogo consumidor que ele é, o Deus de justiça que ele é, já está embutido na característica dele de ser amor. Então a justiça dele se perfaz em um ser que é amor, e é o único ser que é o amor. Nós não somos amor, nós temos amor quando temos o Pai em nós, mas nós não somos amor. Ele não, ele é amor. Primeiro de João 4 vai nos dizer isso. Ele é amor, ele não tem amor. E aquele que o tem, então esse tem amor, mas ele é amor. Então, resultado, ele, na hora da justiça dele, ele não bota o amor de lado um bocadinho, esquece o amor para ser justiça, não. A justiça dele, a justiça que agrada a ele, é sendo o amor. É isso que as pessoas têm que entender.
Mas a nossa cabeça, com o coração que nós temos, é difícil de nós entendermos isso. Porque não é assim que nós pensamos. Não é assim que o nosso coração... Não. Tu me deu uma pancada, eu tenho que te dar outra. Então o nosso coração é assim, aí como é que a nossa cabeça vai entender isso? Mas é isso que ele está dizendo, não existe, que o Ademir puxou. Não existe essa questão, Deus é amor, mas é justiça e um fogo consumidor, não. Ele é justiça e um fogo consumidor dentro do amor que ele é. Ok? Beleza. Maravilha. Você acabou de assistir Conheça um pouco mais.